Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo nele contido é de responsabilidade de seus idealizadores. Estamos aqui com a vereadora Marcela Troppi, a vereadora de Belo Horizonte, a vereadora mais nova da Câmara Municipal de Belo Horizonte. É isso, Marcela? É isso mesmo. Hoje eu sou a mulher mais jovem da Câmara Municipal, uma das vereadoras mais jovens eleitas lá da história da cidade. Que bacana. Me fale um pouquinho aí como foi, né, como que você decidiu entrar para a política de forma efetiva, concorrendo, enfim, né, a um cargo aí no Legislativo aí de Belo Horizonte. Então, Lúcia, eu comecei na política muito jovem. Comecei aos 15 anos no Grêmio da minha escola, que era um Grêmio que era muito ativo. E eu conheci partido político, conheci eleição, tudo nesse mesmo momento ali da minha vida. E eu me apaixonei pela política. O Grêmio, a gente tinha tanta coisa para oferecer para os estudantes que eu me sentia quase que uma prefeita do colégio. E aí fui gostando disso e decidi fazer o curso de administração pública. Eu fiz administração pública na Fundação João Pinheiro, que é uma fundação do Estado, bem conhecida lá em BH. E para todo mundo que faz João Pinheiro, você vai trabalhar no governo depois, você vira servidor público. E eu falei, bom, é isso que eu quero fazer. E aí, quanto mais eu fui, né, participando da política e conhecendo a administração pública, mais eu fui guinando para o lado da política e menos da servidora pública. Até que eu decidi ser candidata pela primeira vez em 2016, com 22 anos, R$28 mil no bolso. E olha que esses 28 nem eram de dinheiro mesmo, tinha doação das pessoas de um carro, né, do comitê, etc. No total foi o que a gente conseguiu gastar e a gente teve uma votação expressiva na cidade. Foram 3.146 votos na minha primeira eleição. E eu falei, bom, alguma coisa eu falei para essa turma aqui de Belo Horizonte que eles gostaram de mim. E aí, na sequência, eu continuei trabalhando, trabalhei em outras campanhas, trabalhei na Assembleia Legislativa com o ex-deputado Guilherme da Cunha. E aí, saí candidata a vereadora de novo em 2020 e tripliquei de votação. Foi a sexta mais votada da cidade, foram 10.741 votos. E dessa vez pelo Novo, num partido que eu tenho muita convicção de participar ao lado do governador. E assim eu resumo um pouco da minha trajetória política nesses 28 anos aí de vida. Nossa, que maravilha. A Marcela tocou em um assunto aqui muito importante. Quando a gente fala em política, né, muitas pessoas lembram que tem que estar num partido político ou tem que estar mais velho, mais velha para começar uma carreira na política. E acontece que é diferente. Olha, Marcela, com 15 anos, começou na escola. Então, a gente sempre vai ter oportunidade para participar ali ativamente, quer seja no bairro, quer seja na escola, enfim. Onde tem grupo, tem núcleos que estão ali reunidas pessoas, né? Para um bem comum, né, ou que seja de um bairro, que seja, né, enfim, da escola, ali tem política. E a Marcela trouxe esse exemplo bem claro, que foi onde ela começou a carreira política dela. Ela poderia ter respondido, olha, comecei quando eu me candidatei, né, com 22 anos. E ela falou, não, comecei com 15 anos. E talvez você já esteja até na política e nem esteja sabendo. E é muito engraçado porque nós jovens, nós mulheres, somos muito apaixonadas por essas causas sociais. Então, quem aqui não conhece aquela senhora, aquela mulher no bairro que está sempre atenta ao buraco na rua, ao cachorro que fez cocô na poda da casa dela e o dono não recolheu depois, ou então a árvore que precisa de poda, ou então aquele pai que está super atento ali à vida da escola, por que o professor não foi dar aula. Isso tudo é política, né? As associações de bairro, tudo isso é política, as associações comerciais. Então, muitas vezes a gente está na política, mas não quer estar no partido, porque o partido tem essa cara de corrupção, de coisa velha, de coisa enrijecida, que não tem essa modernidade que muitas vezes outras organizações têm de poder fazer eventos, de reunir as pessoas, de poder discordar sem brigar, né? Nós vimos ano passado como que discordar estava gerando rachas nas famílias. Então, a política a gente precisa quebrar mesmo esses preconceitos e levar cada vez mais para perto das pessoas, porque se a gente não participar, a gente vai estar delegando, né, o nosso direito ali para outras pessoas nos representarem. E teve uma entrevista que eu dei lá em Belo Horizonte, recentemente para Itatiaia, que o jornalista me perguntou assim, Marcela,
é melhor entrar novo ou velho na política? E aí eu falei com ele assim que era muito melhor entrar jovem, porque quando você é jovem, as pessoas não esperam muito de você. Sim. Então se você faz qualquer coisa, o pessoal já bate palma, acha super legal. E você tem o direito de errar. Porque imagina, você entrar para a política depois de velho, cometer erros básicos ali, porque é uma nova carreira que você está começando, e todo mundo já esperava que você soubesse daquilo. Então, gente, se puder dar uma dica, é melhor entrar jovem, você tem direito de errar e de começar de novo. Facilita também quando você encontra um grupo que tem, enfim, semelhanças, né, de ideias, de valores, e aí você não fica só e ainda quebra esse estigma, né, que nós temos em relação à política, infelizmente. E a gente precisa quebrar isso mesmo, para poder partir para a vida prática, porque a Marcela está, né, como vereadora em Belo Horizonte, e por isso ela pode fazer muito mais. Com certeza. Né? Não, e o ser humano, ele gosta de andar em grupo e gosta de andar com quem concorda com ele. Quando a gente vê os posts do Instagram, do Facebook que aparecem pra gente, nossa, mas isso aqui é exatamente o que eu penso. Isso não é à toa, né? O Mark Zuckerberg, ele é muito inteligente. Sim. Ele colocou as pessoas em bolhas que concordam com ela e que a pessoa vai ficar mais confortável para emitir a opinião. O partido é exatamente a mesma coisa. As pessoas se juntam ali em torno de ideias que elas concordam, que elas acreditam, e essas ideias ficam mais fortes justamente porque existe um grupo defendendo. Te garanto que se você tiver numa mesa que todo mundo está defendendo uma coisa que você discorda, a sua tendência é se calar. Sim, sim. Mas se você está numa mesa que todo mundo está falando uma coisa que você concorda, você vai querer acrescentar, você vai dizer que você concorda, você vai querer multiplicar aquilo ali, você vai querer trazer mais pessoas para esse grupo. Então, emitir opiniões e ter um grupo de pessoas que concordam com você é muito mais confortável para a gente fazer política. Então, eu entrei para partido político muito cedo, gostei muito de andar em grupo, continuo fazendo isso até hoje. Não à toa, sou vereadora de Belo Horizonte, estou vindo aqui contribuir com a construção partidária do meu partido no núcleo de Montes Claros, justamente porque eu acredito que a gente tem que andar em grupo, porque assim as ideias ficam mais fortes, sim, né? Sim, excelente. Marcela, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão da participação da mulher na política. Você deu um exemplo aí, né, e eu fiquei imaginando, porque às vezes a mulher que está lá, enfim, até dona de casa, ou que está, enfim, no seu trabalho, lá no seu cantinho, não faz parte de um partido político, acha que ela não está fazendo política. E você deu, né, anteriormente exemplos claros de que a mulher que quando vê lá, enfim, uma árvore precisa de poda e observa, ela, enfim, recorre, né, ajuda, observa também o cocô lá do cachorro, do vizinho que fez lá, né, sujou o passeio, né, ou seja, um espaço coletivo. Tudo isto, né, essa indignação que a gente tem política perante algumas coisas que são, né, do coletivo, é política. Qual o recado que você dá para essa mulher que acha que não está fazendo política e ela está fazendo muita política? E como que ela poderia contribuir ainda mais, né? Porque ela já contribui, às vezes, enfim, ligando, né, para o órgão responsável para podar a árvore e tudo. Mas como que ela poderia estar em um grupo, poderia contribuir ainda mais, né, para o coletivo? Bom, meu recado para essa mulher é que ela participe e venha para grupos, como eu falei anteriormente, que fazem a mesma coisa que ela. Então, é natural que as mães cuidem da educação dos filhos e acompanhar se os professores estão indo dar aula, se a quadra da escola do seu filho está bem cuidada, se tem matrícula para todo mundo, se as suas cunhadas, né, as suas irmãs estão conseguindo matricular os filhos na escola. Tudo isso é política. E quando a gente chega num grupo e vê que tem outras mulheres, especialmente, vivendo as mesmas dores, é muito mais legal para poder participar. Então eu faço o convite para que essas mulheres reflitam sobre tudo que elas fazem, que não tem a ver só com a casa e com a família delas, que eu tenho certeza que elas vão achar pelo menos um sinal que não estava funcionando, que elas reclamaram, uma faixa de pedestre, um lugar que merecia um quebra-mola. E eu tô falando muito de coisas da cidade, porque é a política que eu sou apaixonada, né, que é a política municipal. Então eu faço essa pergunta, o dever de casa aí para as mulheres. Pensa se você já não viu algum problema na cidade, você inclusive deu uma sugestão para resolver. Bem-vinda ao time, porque você está fazendo política e eu te convido a participar desse nosso grupo de mulheres. Excelente, excelente essa fala da Marcela. Porque o ambiente político perde quando a gente não tem mulheres. Sim. E lá na Câmara Municipal tenho tentado fazer isso. Tem vários projetos que a gente apresentou com a assinatura de mulheres do Novo,
do PSOL, mulheres de outros partidos, do PP, gente de centro, de esquerda, de direita, porque tem problemas, tem causas que unem todas as mulheres de todas as ideologias. Então, ainda que vocês discordem de mim e da Lúcia aqui, não deixem de participar, porque é muito importante para a cidade e para o nosso estado. Mas o importante é você estar em um grupo, porque você fazendo política sozinha, né, nesses exemplos que nós demos, tem sim uma contribuição, claro que tem. Mas quando você está em um grupo de mulheres, você vai poder contribuir muito mais, né? Marcela, mais uma pergunta. Eu já vi coisas absurdas do tipo, não sei para que vereador, vereadora. As pessoas, né, centram às vezes na questão, enfim, da gestão municipal, né, somente no executivo, né, na figura do prefeito. E esse tipo de fala, ou até de pensamento, não é algo que, enfim, é tão anormal acontecer, não. As pessoas, eu vejo, numa conversa ou outra, soltam isso. E eu queria que você falasse a questão da importância, né, do poder legislativo na Câmara Municipal de qualquer cidade. Bom, a função do vereador é fundamental para que a cidade consiga atender o cidadão da melhor forma possível. Vou dar alguns exemplos. O prefeito, ele não consegue gastar o nosso dinheiro, né? Porque todos os impostos que ele gasta vieram do nosso dinheiro, do nosso salário, do nosso consumo. O prefeito, ele não gasta nem R$1 se a Câmara de Vereadores não aprovar o orçamento e para onde ele vai gastar. Então, o vereador pode dizer se tem que pôr mais recursos na saúde, se tem que reformar determinada escola, se tem que colocar dinheiro em determinada região da cidade. Então, isso muita gente não sabe, mas está na mão do vereador poder direcionar no orçamento e votar e aprovar esse orçamento. Depois que o prefeito está gastando dinheiro, é hora do vereador fiscalizar. Então, se você acha que o seu prefeito está gastando mal, está desperdiçando recurso, você tem que recorrer ao vereador para fiscalizar o prefeito e para poder fazer perguntas, investigar e ir até o fim da história de por que aquela obra não foi concluída, por que o dinheiro não chegou para determinada escola, por que a merenda não está legal. Então, o vereador é quem fiscaliza, é quem vai em loco, visita, faz a vida do prefeito ou um inferno ou um céu, viu, gente? A gente pode ser capaz de fazer isso tudo. E também tem a parte da produção legislativa. Então, uma cidade grande como Montes Claros, são os vereadores que determinam, por exemplo, as regras para a construção civil da cidade, que é o plano diretor, né? Sim. Como é que você vai construir os prédios da cidade, qual vai ser a organização pelos bairros, né? Você vai ter limite de altura, se você vai ter um bairro que vai ser mais horizontal, um bairro mais comercial, mais residencial. E aí aqui eu estou dando um exemplo de legislações que são competências só do vereador. O deputado estadual não pode falar como é que é o plano diretor da cidade. E nesse sentido, toda a educação municipal é o vereador que vai acabar cuidando, né? As regiões de saúde, né? As unidades básicas de saúde, é o vereador que tem que fiscalizar. Então, assim, tem várias políticas que são municipais, que o vereador tem como produzir leis para tornar a vida do empreendedor mais fácil ou mais difícil, enfim. Como é que tira o alvará, como é que eu abro a minha empresa, quais são os critérios de fiscalização ali, enfim. Um monte de coisa que é só o vereador que faz, então não se iludam, tem muita coisa que a Câmara pode estar te ajudando ou atrapalhando a sua vida. Gente, excelente essa fala da Marcela, olha. Tenho certeza que depois do que a Marcela falou aqui, quem ouviu a Marcela não se pensava antes que vereador, vereadora não serve para nada. Talvez a turma que está votando muito mal, porque função para poder trabalhar o vereador tem, viu? Ótimo, isso mesmo. A questão, né, do voto. De saber escolher bem, né, os seus vereadores e suas vereadoras. Excelente. E a Marcela nos deu aqui uma aula, né, na verdade. É um material que é para ser de instruir também, porque quando a gente fala em política, sempre vem aflora muito a questão das emoções, né, Marcela? Você até falou aí dessa questão, às vezes, partidária, e aí vem para a questão das emoções, das divergências, e aí vai para a questão das emoções e as pessoas esquecem até, né, o que é o foco, na verdade, da política, sim, né? Que é fazer o bem para o coletivo, fazer a cidade andar, a cidade funcionar e funcionar muito bem. Eu queria pedir para a Marcela, para ela deixar assim um último recado, né?
enfim, ou de uma experiência, ou de algo que ela gostaria de falar. Não vou nem direcionar, eu vou deixar a palavra com ela para ver o que ela quer falar para a gente aqui por último. Eu queria agradecer o convite. Eu não vim a Montes Claros desde 2018 e essa história é bacana de contar. Conta aí, por favor. Eu vim a Montes Claros pela primeira vez e vim em janeiro de 2018 e sabe quem estava dirigindo? O então governador Romeu Zema. Ele ainda não era governador, mas ele veio tocando lá de Belo Horizonte até aqui em Montes Claros. Me perguntaram até nas minhas redes sociais se ele é roda dura. Não é não, viu, gente? O governador dirige bem pra caramba. E tanto tempo se passou e eu fico muito feliz de poder voltar aqui em Montes Claros. Maravilha. Obrigada. Então, né, tivemos aqui a entrevista com a vereadora de Belo Horizonte, Marcela Trópia.